Presidente, gravação iniciada. Ok, doutor Walker, por favor. Ok. Bom, dando início ao turno vespertino da segunda turma da terceira Câmara, terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge, cadê o doutor Jorge? Sumiu o doutor Jorge. Onde ele está chegando? O doutor Jorge está chegando. Chegou. Boa tarde, doutor Jorge. Doutor Zé Renato. Boa tarde a todos. Doutora Larissa. Boa tarde a todos. Rafael. Boa tarde a todos. E doutora Denise. Boa tarde a todos. Perfeito. Vamos começar com o item 301 da pauta, de relatoria do doutor Rafael. Peço a gentileza da Patrícia convocar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Ok. Denise, depois vai ser o seu da Samsung, tá? 322. Presidente, esse processo, eu botei uma outra versão, mas só para excluir a ementa, que quando eu vi eu tinha incluído uma versão sem ementa, mas é o mesmo voto. Tá bom, obrigado, doutor. Depois do prazo regulamentar que eu inseri. Maré alta. Tá, mas espera aí que tem que esperar o... Sim. Pô, eu tenho que pedir para tirar o Carlos, tirar o Corinto, tirar o Gerson. Tá cheio de pessoas aqui na pasta que tem que pedir para retirar. Vou mandar um e-mail, vou descobrir primeiro para quem eu tenho que mandar esse e-mail. Maré alta, Repetro Ricas. Pedro Calmon. Esse já tem emenda, tá certo? Esse aqui da emenda? Eu botei ontem. Boa tarde, doutor. O senhor está nos vendo e ouvindo? Boa tarde, estou vendo todos, ouvindo. Ainda aprendendo com esse sistema. Sem problema. Qualquer dúvida é só perguntar. Eu peço só que o senhor desligue seu áudio por enquanto, para não dar problema de... Obrigado. Doutor Rafael, item 301 da pauta, processo final 2011-94, a recorrente é Maré Alta. O senhor já está com a palavra, doutor. Pois não. Vai haver sustentação, não vai, presidente? Ok. Então, o relatório pode ser resumido, eu vou resumir com o primeiro parágrafo aqui. O Busilis reside em saber se a consignação de acessório no campo de dados complementares da declaração de importação que formalizou a transferência do beneficiário do regime Repetro da embarcação seria eficaz para produzir o mesmo efeito sobre o beneficiário do regime das partes e peças e, consequentemente, extinguir a admissão temporária concedida anteriormente. A questão é a seguinte, resumindo, que o patrono vai explicar com muito mais propriedade em relação aos seus argumentos. Mas o contribuinte, ele inseriu uma embarcação no regime Repetro e quando se prorroga o regime, a regra é que se prorroguem também os acessórios da embarcação. Nesse caso concreto, pelo que eu entendi, não houve apenas a renovação, mas houve a mudança de titularidade do bem. E aí a fiscalização, acompanhada pela DRJ, entenderam de que o fato de que se alterou também a titularidade do contrato, e não apenas a prorrogação, não teria o condão de alterar também os acessórios do bem. Então, essa aqui é a questão. Se alterar os acessórios, se o fato de alterar a propriedade modifica a condição, então, do contrato, então, os acessórios, eles não estariam automaticamente prorrogados junto. A questão técnica é essa, e aí eu peço para que abra a palavra ao patrono para que se manifeste. Ok, doutor Rafael. Doutor Pedro, são 14h07, o senhor tem 15 minutos regimentais. Muito obrigado. Boa tarde, ilustríssimos conselheiros, ilustríssimo conselheiro relator.
A questão foi muito bem resumida pelo Dr. Rafael Madeira Abad. Eu trouxe um slide para demonstrar, vou fazer aqui a sua apresentação só para auxiliar. Acredito que entrou. Sim. Bom, como eu vou manter dessa forma porque fica mais fácil de manejar. A presente questão é sobre a execução de crédito tributário constituído em termos sobre spare parts, ou seja, partes acessórias, peças de reposição no inventário do navio. Esta é a DI a qual estamos hoje infracionada. O beneficiário deste bem era a Maré Alta, que importou, antes da importação dessa parte específica, havia importado a embarcação Oil Vibrant para utilização no regime do Repetro. Dito isso, uma embarcação importada pelo Repetro, ela é necessária de diversas partes e peças sobressalentes para substituir as suas próprias partes. Essas peças, quando adentram o nosso território, elas têm a sua DI própria, porém, na própria DI, ela já é registrada que esse material é destinado a uma outra embarcação que está admitida temporariamente sob o regime do Repetro. É informada na DI essa informação. Essa DI passa a fazer parte do inventário desta embarcação, inventário esse que também é registrado na Databras, ou seja, informação de conhecimento da própria Receita Federal. No caso específico deste processo, que serve de paradigma para todos os outros 19 processos, foi a importação de servo válvula de comando da máquina do leme com manual, ou seja, claramente uma parte sobressalente, uma spare part, uma parte para substituição. Voltando a dizer, essa parte passa a integrar o inventário da embarcação e passa a fazer parte do bem principal, ou seja, ele é um acessório ao bem principal. Nesse caso específico, a Pamarine do Brasil, ela passou a entrar em contrato com a Petrobras, então ela solicitou à própria Receita Federal a troca de beneficiário da embarcação Oil Vibrant da Maré Alta para a Pamarine, certo? Essa foi concedido e registrado uma nova DI, essa DI de número 08-20-23-446-4. Esta DI da embarcação Oil Vibrant já com o nome de Pamarine. E dentro dessa DI vinha informação das relações das DIs que foram incorporadas ao inventário da embarcação. Qual está a DI que estamos citando? 013-6782-7. Ou seja, de novo, além de já estar incorporada no sistema da Trabás, além de estar incorporada no inventário da embarcação, ela também foi informada na DI de troca de beneficiário. E quando foi feita a reexportação, que esse foi o momento do fim do regime, em 2009, da embarcação Oil Vibrant, nós observamos também a DI relacionada no seu campo do Siscomex. Ou seja, a DI, efetivamente, de partes e peças, aquela primeira DI, ela foi devidamente integrada ao inventário dessa embarcação. Uma embarcação, como foi possível ver na nossa apresentação, diversas DIs são importadas, mas diversas, dezenas a centenas. E quando elas entram, elas passam a incorporar aquele bem. Um bem acessório, nesse caso, ele não tem a intenção de aumentar o valor, ele não tem a intenção de modificar o bem principal, mas sim reparar. É uma peça para reposição, para manutenção. Como a gente viu nesse caso, um servo da máquina do leme. Ou seja, quebrou uma peça, você substitui por uma peça sobressalente. Peça essa que, inclusive, via de regra, nem fica diretamente da embarcação, às vezes fica no shipyard, no pátio da própria empresa, e é levada para a embarcação quando necessária. Agora, quando a embarcação vai embora, e por isso acontece as vistorias, essas DIs são todas devidamente extintas pelo bem principal, porque elas passaram a incorporar um inventário. Então, excelências, entendemos que, nesse caso específico e nos outros 19, o bem principal, ao ser
trocado de beneficiário primeiro e depois reexportado, foi dada a devida extinção ao regime da sua parte acessória, da sua parte sobressalente, que é a spare part específica. Então, nós, em nosso recurso voluntário, nessa sustentação, pedimos o provimento do nosso recurso, para que seja dado provimento ao recurso, anulando esse auto de infração e os demais 19, que são exatamente as mesmas questões. Por fim, essa questão foi levada, semelhante a essa, mas foi levada a juízo recentemente, tendo inclusive uma perícia favorável, informando sobre a ciência de compor o inventário e baixa da embarcação, consequentemente, de todas as suas partes e peças. Então, nós requeremos o provimento do nosso recurso, caso não seja esse o entendimento, que seja baixado em diligência para a comprovação de composição do inventário. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu vou colocar no mute agora. Eu agradeço ao patrono, passo a palavra ao doutor Rafael. Agradeço, doutor Pedro. Vamos lá, não há admissibilidade do recurso voluntário tempestivo em matéria de competência colegiada. Mérito. A recorrente Maré Alta requereu a concessão do regime especial de admissão temporária da embarcação Oil Vibrant. Eu fiz um resumo bem pontual para entender a mecânica da coisa e a aplicação da norma. Então, a Maré Alta pediu a concessão do regime especial da Oil Vibrant. Depois, a recorrente requereu a concessão do regime especial da admissão temporária dos bens acessórios descritos no RCR 22307 destinados à embarcação Oil Vibrant, que é o bem principal. O deferimento da concessão do regime especial aos acessórios foi formalizado em declaração de importação, tendo sido lavrado o termo de responsabilidade, suspendendo-se as obrigações fiscais dos bens acessórios pelo mesmo prazo do bem principal, que é exatamente o que o patrono mencionou em relação às peças, como, por exemplo, esse servo do leme. Foi requerida a prorrogação do regime, ok? Então, quando se prorroga o regime do principal, se prorrogam os regimes dos acessórios também. Só que aconteceu esse fato. Em 31/10 de 2008, foi concedido um novo regime de admissão temporária à mesma embarcação, todavia como um novo beneficiário, que é a empresa Pan-Marine. Então, mudou o beneficiário e não houve só a prorrogação do regime. Com a transferência, baixou-se o termo de responsabilidade, registrou-se nova DI e elaborou-se novo termo de responsabilidade, que agora todos os termos deveriam ser da Pan-Marine e não mais da Maré Alta. E aí que vem o problema. Todavia, nada foi feito em relação aos bens acessórios e a fiscalização entendeu que, em relação a eles, o regime aduaneiro foi extinto. O fundamento para esse entendimento é o de que, apesar de haver regra no sentido de que a prorrogação do regime em relação ao principal automaticamente aplica-se aos acessórios, artigo 21 da IN 28509, o caso dos autos é distinto, qual seja o de nova admissão ao regime, pois houve uma nova admissão ao regime com troca de beneficiário, hipótese que não se aplicam às normas de prorrogação. E aí o anexo, eu copio a IN 28509, que fala no artigo 21, a prorrogação do prazo de vigência da admissão temporária será concedido com base em requerimento apresentado, ok. E aí aplica-se o artigo, aí eu cotejo entre o 21 e o 27, porque no 27 menciona que quando há mudança de beneficiário do regime, não há essa prorrogação automática, e eu não consigo sair da aplicação dessa norma. Então, efetivamente, trata-se de dois institutos distintos, quais sejam a mera prorrogação do prazo, hipótese que a prorrogação do principal aplica-se ao acessório, prorrogando, e dois, da nova admissão a regime, quando há mudança do beneficiário, hipótese em que a norma de regência exige as formalidades que não foram cumpridas pela recorrente, razão para que sejam aplicadas as consequências dadas previstas, e pela qual voto negar o provimento do recurso voluntário, presidente, assim como voto. Ok, como é de praxe nesse colegiado, eu sempre abro a palavra aos conselheiros que são mais, que têm a formação inicial de aduaneira, que no caso é a doutora Larissa e o doutor Jorge. Doutor Jorge, vai dar a primeira palavra a ela ou você quer falar? Pode dar, tanto faz. Então vou usar o cavalheirismo e dar a palavra primeiro à doutora Larissa, pode ser? Pode, não. Doutora Larissa. Bom, gentil, Jorge, mas acho que vamos concordar, Jorge, apesar de não saber a sua posição.
Só fazer uma pequena ressalva aqui, acho que eu peguei uma outra minuta que na minha não tinha o final, e agora que eu escutei a conclusão, eu não li, mas eu escutei a conclusão do relator. Então, eu acho que foi corretíssima a sua avaliação, Rafael, no sentido de que prorrogação absolutamente não é a mesma coisa que concessão de um novo regime, ainda mais quando só terá o beneficiário. Isso é um regime específico, um regime de admissão temporária com suspensão para utilização econômica aplicada ao repetro. Então, o regime aduaneiro suspensivo, em que se suspende o pagamento de tributos sob determinadas condições muito específicas. Então, não dá para se imaginar, não dá para se levar em conta essa tese de que o acessório segue a parte aqui, porque uma vez extinto o regime original, nada, se o novo, e trocando beneficiário, se o novo beneficiário não requer, só vai passar a existir um novo regime para o novo beneficiário em relação àquilo que ele demandou. Porque é perfeitamente possível se extinguir o regime original com beneficiário e o novo beneficiário pedir somente parte daquilo. Então, não existe essa ideia de que automaticamente tudo migrou, ainda mais com uma troca de beneficiário. Enfim, então eu acho que você fez uma análise totalmente correta da diferença dos institutos, que é agravada pelo fato de se trocar. Ela já existiria se mantivesse o mesmo beneficiário, mas em trocando o beneficiário, então nem se fala. Agradeço, doutora. Sem dar o voto ainda, na verdade, a ideia nossa é só utilizar o conhecimento aduaneiro específico dos nossos colegas que são de origem aduaneira para nos ajudar, inclusive, a ver a operação. E muitas vezes a gente está distante, alguns não teve nem contato com esse tipo de operação. Eu lhe agradeço. Só para também esclarecer ao patrono o porquê dessa nossa dinâmica, até porque a gente está, nesse momento, em deliberação. Ainda não estamos em voto. Primeiro a votar é o doutor Vinícius, após o relator. Tá? Doutor Jorge, o senhor gostaria de fazer alguma consideração acerca do assunto? A única coisa que eu posso colaborar é que eu enfrentei esse assunto na DRJ, inclusive achei que o acórdão é de minha relatoria, mas não é. Mas, basicamente, as minhas conclusões coincidem com o que já foi aqui avaliado com muita propriedade. A única coisa que eu posso informar já passou por minha mão e eu decidi nessa atuada. É isso, presidente. Ok, então agora eu vou colher os votos. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Ok. Doutor Vinícius, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Voto com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael, que é o relator, esquece. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, depois, inclusive, dos esclarecimentos dos colegas aduaneiros. Então, o recurso foi negado por unanimidade. Esse mesmo resultado estarei copiando para os itens 302 a 320 da pauta, que são os repetitivos que estão utilizando a ratio-decidência desse voto. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, excelência, muito obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço ao senhor, tenha uma boa tarde e cuide-se. Saúde a todos. Obrigado. Até o 320, depois eu faço isso. Vamos chamar logo outro para não perder tempo. O próximo processo é de relatoria da doutora Denise, é o item 322 da Samsung, final de 2019-94. Eu peço a gentileza da Patrícia a convocar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação.
Hein, Zé? Buzilis. Certo. Fui lá pro Google procurar o Buzilis, né, para saber Fazia Buzilis, apesar da palavra ser estranha, ela reflete muito bem o que é o problema, porque é mais que problema, assim, é o centro do... Sim, não, foi perfeito, muito bem colocado, mas é uma palavra que eu particularmente não tinha esse contato tão íntimo quanto o senhor, com o Buzilis. Praticamente o Rui Barbosa da turma. Também com aquela quantidade de livros ali, que se aquilo ali não for uma tela, sei lá... É filtro do jeito que ele coloca. Eu quero saber quantos % ele leu daqueles livros. Isso aí eu comprei por metro. A primeira coisa que eu quero saber é o percentual de leitura dos livros. Segundo, ele deixou bem longe da câmera para a gente não poder ver os títulos. E segundo o Karnal, a gente decide se vai ser amigo ou não da pessoa olhando os títulos dos livros que ele lê. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegiado. Boa tarde, todo mundo. O senhor está nos ouvindo e vendo bem? Perfeitamente. E os senhores? Também. Peço para que o senhor só desligue, o senhor e o doutor Vinícius, desliguem o áudio para não dar interferência no voto. Doutora Denise, o item 322, né? Isso mesmo, presidente. Isso, 322. É o item 322 da pauta. Me parece que é um recurso de ofício e da Fazenda, pelo menos é o que foi indicado. Desculpa, de ofício e da Fazenda. De ofício e do contribuinte, ofício da Fazenda é a mesma coisa, né? É um recurso de ofício, presidente. Só de ofício? Porque foi aqui indicado, então, equivocadamente, como também do contribuinte. E o processo é final de 2019-94. A senhora está com a palavra, doutora Denise? Certo, presidente, muito obrigada. Trata-se de recurso de ofício para a revisão do acórdão proferido pela segunda turma da DRJ de Florianópolis, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação para exonerar a exigência do crédito tributário referente ao imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS importação, COFINS importação, lançados em face da nulidade no procedimento de apuração do valor aduaneiro das mercadorias importadas, bem como afastou a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da medida provisória 2158/35 de 2001, pela não caracterização da conduta da embarcação à ação fiscal. O auto de infração era posto em julgamento, é apto para julgamento virtual, de acordo com a portaria ME 3138 de 2021, que estabelece o limite de valor de 36 milhões para julgamentos de recursos em sessões não presenciais pelo Conselho, visto que, no presente caso, o total dos impostos e contribuições e multa isolada lançados somam 32 milhões. Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão da DRJ. Trata-se de auto-infração lavados para a constituição do crédito tributário, pelo que consta, o sujeito passivo foi submetido a procedimento de fiscalização para análise do valor aduaneiro praticado em diversas declarações de importação, verificando ao final a ocorrência de subvaloração aduaneira praticada na importação de máquinas de lavar, oriundas de exportações vinculadas, cujos preços foram viabilizados pelos vínculos comerciais entre o comprador e o vendedor. Em razão da vinculação entre o importador e o exportador, e de essa vinculação ter influenciado de forma relevante a fixação do preço das mercadorias, a fiscalização descaracterizou o uso do primeiro método de valoração do AVA-GAT, do valor da transação, utilizando nas importações das respectivas mercadorias. Em seguida, entendendo ser inaplicável o segundo método, do valor de mercadoria idêntica, e o terceiro método, do valor de mercadoria similar, a fiscalização aplicou o quarto método de valoração aduaneira, valor dedutivo, previsto no artigo 5º do AVA. Para tanto, foram analisadas todas as vendas de máquinas de lavar caracterizadas pelo importador no período de 2014 a 2017, encontrados os preços unitários de referência para o cálculo do valor aduaneiro e consideradas as despesas passíveis de dedução na aplicação do quarto método,
comissões de venda, despesas aduaneiras, despesas logísticas e despesas de pré-venda, tendo isso também utilizado uma margem de lucro de 20% como dedução. Um minutinho, presidente. Como dedução para definir o valor aduaneiro final, utilizado para o cálculo dos tributos incidente no desembaraço, em substituição aos valores de transação praticados. Na apuração dos valores, foi também considerada uma margem de tolerância de 5% na comparação entre o preço de transação e o preço obtido pelo quarto método, resultando como infração apenas as importações cuja diferença entre tais valores tenha sido superior a 5% sobre o valor da transação declarada. Ao término dos trabalhos, foram identificadas 847 declarações de importações distintas, formalizadas entre os meses de janeiro de 2014 e julho de 2017, em valores de transação declarados pelo sujeito passivo, foram considerados inaceitáveis, e o objeto deste lançamento de ofício informa a fiscalização que, considerada de forma individualizada, isto é, em nível de itens de adições, 2.353 nacionalizações de máquinas de lavar apresentaram irregularidades nos valores informados, tendo por base um montante calculado por meio da aplicação do método dedutivo previsto no artigo 5º do AVA. Assim, considerando que a auditoria partiu de uma massa de dados composta por 3.370 nacionalizações de máquinas de lavar, tem-se que quase 70% das operações investigadas apresentou vícios nos valores de transação praticados. Em razão disso e de tudo que mais consta no processo, as irregularidades das operações foram consideradas dolosas e fraudulentas, e a multa de ofício foi qualificada em 150%, com base no parágrafo 1º, inciso 1º, do artigo 4º da Lei 9.430. Na fundamentação da autuação também foram registradas Instrução Normativa 327 de 2003 e 680 de 2016, além da Solução de Consulta COSIT 26 de 8 de abril de 2013. Assim, sobre a diferença dos valores apurada, foram lançados os tributos devidos, além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da medida provisória 2158/35 de 2001. Após a impugnação, a lide foi decidida pela segunda turma da DRJ de Florianópolis, que, por maioria de votos, concluiu a procedência da impugnação apresentada, cancelando o crédito tributário exigido, conforme emenda a seguir. Em observância ao artigo 34 do decreto 70235, recorreu-se de ofício em face da decisão que declarou a impugnação procedente, cancelando o crédito tributário exigido. Esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço à doutora Denise. São 14 horas e 31 minutos. Passo a palavra ao patrão, doutor Romano. O senhor está com a palavra, doutor. 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Novamente, boa tarde a todos. Agradeço a relatora pela exposição muito clara e deixou bastante evidente aí os fatos que estarão em julgamentos, de certa forma até facilitando o meu trabalho. Bom, o que nós temos aqui então é um processo de valoração aduaneira referente à importação de máquinas de lavar no período de 2014 a 2017. O fiscal, ele assumiu com uma premissa quase que empírica que o simples fato de existir essa relação entre a exportadora Samsung na Coreia e a importadora Samsung brasileira seria suficiente para entender pela possibilidade da manipulação do valor aduaneiro. E aqui é o primeiro grande equívoco da fiscalização, é que o acordo de valoração aduaneira, o AVA, ao estipular o primeiro método de apuração do valor aduaneiro, ele é enfático ao dizer que essa situação ela não pode ser utilizada como um fator condicionante por si só para qualquer tipo de desconfiança em relação ao preço. O fiscal deve investigar, a partir desse indício, outras circunstâncias. Aqui não. Aqui o fiscal deixa muito claro, durante todo o processo, inclusive pré-autuação, desse incômodo que ele tem pelo fato de serem empresas coligadas. Daí, então, ele também exclui a utilização do segundo e terceiro métodos, que são aqueles que dizem que a fiscalização deveria fazer comparações entre mercadorias idênticas ou similares. Ele exclui o argumento
de que não haveria no mercado brasileiro máquinas de lavar muito menos idênticas ou até mesmo similares. E aí, então, ele chega no quarto método, que, como dito do relatório, é o chamado método dedutivo. E aqui é, na verdade, a pena capital da fiscalização. É que esse quarto método, ele é previsto no artigo 5º do AVA, que descreve todos os pormenores de como viabilizar esse arbitramento do valor aduaneiro. E o fiscal, ao invés de seguir exatamente esse caminho traçado pela legislação, ele abandona totalmente a legislação aduaneira e ele vai buscar o preço parâmetro utilizado para fins de preço de transferência na DIPJ da contribuinte. Então, nesse momento, ele compara o preço parâmetro estipulado lá de acordo com a legislação do imposto de renda para dizer que há uma incongruência com o valor aduaneiro, com o valor da fatura comercial declarada pela Samsung. Isso é uma ilegalidade evidente. Né? Se está colocada pela legislação aduaneira uma forma de ser feito o cálculo, não poderia o fiscal aqui criar uma inovação e buscar outro fundamento de direito para fazer esse cálculo. E aqui até intuitivo que esse cálculo do fiscal, obviamente, não ia coincidir com o cálculo aduaneiro. É porque preço parâmetro e valor aduaneiro são dois institutos totalmente diversos. A legislação diz o valor aduaneiro é calculado exclusivamente em relação à mercadoria. Preço de transferência é calculado para apurar mercadoria, bens, serviços, inclusive direitos. Valor aduaneiro é sempre o valor unitário da importação. Preço de transferência é calculado com base na média de operações feitas durante todo o ano calendário. Valor aduaneiro é feito para se utilizar como base de cálculo de tributos aduaneiros. Preço de transferência tem relação com a apuração de lucro da empresa. É um método de se evitar que o importador infle a sua despesa para depois ter uma dedução do imposto de renda e da CSL. E, principalmente, que é o mais relevante em relação a esse processo. Na valoração aduaneira, não existe a possibilidade de se adotar uma margem de lucro fixa, até porque a legislação não prevê nenhum percentual. No preço de transferência, e aqui especificamente o caso da Samsung, que optava nesses anos calendários pelo PRL, há, pela legislação, a fixação de uma margem de lucro presumida, de 20%. Então, o fiscal não poderia pegar essa margem presumida para todo um ano calendário e colocar automaticamente na venda de todas as mercadorias ao longo desses 3 anos objetos da autuação. Então, aqui, a matemática é simples. Se eu somar 1 mais 3, o resultado vai ser diferente de 5 mais 2 e não necessariamente vai haver equívoco em nenhum dos dois cálculos. Então, essa situação, ela por si só já macularia esse lançamento. Mas não é só. Ainda que a gente pudesse admitir que o fiscal tivesse condição de criar esse 5º método ou trazer de empréstimo a legislação do imposto de renda para aferir valor aduaneiro, ainda assim ele erra na consecução do cálculo. É que ao pegar o percentual de 20%, que a lei tributária atribui a margem de lucro de 20%, ele o faz em cima do valor líquido da mercadoria, não considerando o valor global, com os custos, com as despesas. Isso infla o valor que ele encontra e, mais uma vez, inviabiliza qualquer tipo de comparação. Mas não é só. Ainda tem um terceiro erro muito grave do fiscal. É que mesmo errando na forma e no conteúdo desse cálculo, ainda assim, pelo menos para a grande maioria ou quase totalidade das mercadorias, ele encontra valores que a discrepância fica dentro da margem de 10%, que é uma margem tida pelo Decreto-Lei 3766, o artigo 169, parágrafo 7º, com uma margem de erro que não constitui infração. Só que o fiscal afasta a aplicação dessa norma, dizendo que ela é uma norma genérica, que ela não há uma previsão dela específica no AVA. Então, ele utiliza de uma margem de erro de apenas 5%. Então, só a partir desses 3 erros, no entender da defesa, bastante graves, é que ele chega à conclusão de que haveria uma suposta manipulação do preço. Pois bem, então, não é de surpreender
que, em função de todos esses graves equívocos, a própria DRJ já tenha considerado esse lançamento improcedente. E a DRJ, inclusive, fez um voto bastante enfático, eu diria até bastante crítico em relação a essa atividade, né, que foge totalmente dos princípios da legalidade, inclusive da razoabilidade, porque o fiscal, literalmente, ele cria um quinto método, criando, inclusive, uma expressão de valor parâmetro, misturando valor aduaneiro com preço parâmetro, de forma que o voto condutor do acordo é um voto que não merece nenhum reparo, pelo contrário, merece ser ratificado por esse colegiado. Eu fiz um levantamento exaustivo de precedentes no âmbito do CARF para tentar localizar alguma jurisprudência em relação a esse assunto. Eu não achei nada, o que, na verdade, só reforça o ineditismo dessa tentativa da fiscalização em utilizar-se de um método inovador, não previsto em lei. Ou seja, a inexistência de precedentes, ela só demonstra que as próprias fiscalizações aduaneiras nunca foram tão longe a ponto de utilizar preço parâmetro de preço de transferência para calcular valor aduaneiro. E aqui, presidente, já encaminhando para o meu fim, e de propósito eu inverti a ordem em relação à preliminar de decadência, já que nós entendemos que esse lançamento ele realmente é improcedente e sequer a discussão da decadência seria relevante. Mas o próprio acordo recorrido reconheceu, são só 2 meses, mas ele reconheceu a decadência em 2 meses desse lançamento, mais uma vez, por aplicar o Decreto-Lei 3766, que tem uma regra específica de decadência em detrimento da regra aplicada pela fiscalização do CTN, que é aquela do 173, que diz que considera-se o exercício seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido lançado. Essa matéria já, eu entendo, bem pacífica no CARF, pelo menos no âmbito da Câmara Superior, diversos julgados nesse sentido, inclusive quando há imputação de fraude ou de simulação, o que se aplica é a regra própria, né, do regulamento aduaneiro, em detrimento das regras gerais do CTN. Então, com essas considerações, eu agradeço a atenção de todos, peço o não provimento do recurso de ofício. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Romano e passo a palavra à relatora. Bom, o que o patrono explicou é exatamente o que está acontecendo no presente caso. O recurso de ofício preenche os requisitos de admissibilidade, eis que o débito cancelado excede o limite de alçada. Isso conheço. Da decadência, a matéria foi tratada em relação aos tributos, iniciado o primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido lançado, contudo, trata-se de exigência de diferença do tributo, o qual chama o 50, parágrafo 4º do CTN. Aqui, como bem colocado pelo patrono, não existiu fraude, ao menos comprovado nos autos, de forma que eu afasto a aplicação do 173. Com relação à penalidade, tem o artigo 138, né, 139, que diz que extingue o direito de impor a penalidade a contar da data da infração. Sendo assim, a presente atuação foi notificada e interessada por meio da abertura da mensagem dia 1/3/2009, portanto, as declarações registradas e embaraçadas com recolhimento de tributos anteriores a 1/3/2014 sofreram a ocorrência da decadência. Assim, concordo com a decisão recorrida na questão da decadência, negando provimento ao recurso nesse ponto. Posso continuar, presidente? Vamos votar a decadência, doutor Vinícius. Porque aí tem a questão de se você vai aplicar o CTN ou você vai aplicar a lei específica, né? No caso, você está falando que vai aplicar o CTN. Sim, para tributo, sim, mas tem uma multa de ofício também, né? Então, a multa, estou tratando a lei específica. Ah, tá. Você está tratando o tributo pelo CTN e a multa aduaneira pela específica, não é isso? Isso mesmo, presidente. Tá, então, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator.
Do Jorge. Presidente, eu queria um esclarecimento da relatora, que eu abri aqui tudo, falta abrir auto de infração. Denise, o que está sendo exigido? Aqui está sendo exigido, Jorge, os impostos, né, devidos na importação, e uma multa regulamentar prevista, deixa eu ver a previsão dela aqui, no artigo 84 da medida provisória 2158. Ok? Descompensão não conseguir abrir auto. Eles já têm muita residência de aplicar o prazo de 5 anos, né? Então, aqui com a acordo da DRJ, que fala daquele prazo de 5 anos de infração, eu não vejo correspondente aqui. Eu entendo que a gente tem que tratar o CDM. Sim, tá? Jorge, no caso do tributo, eu estou tratando com o CTN. Eu entendo que no presente caso, até faço considerações, se o doutor quiser, eu leio, mas eu estou afastando a regra do 173, porque eu entendo que não houve fraude, ao menos comprovada nos autos, e estou aplicando o parágrafo 4º do artigo 150, porque houve pagamento do tributo. É uma coisa, presidente, complicada, porque e se a gente entender no mérito que houve fraude? Porque a multa aqui aplicada, salvo engano, é de 150%. Entendi. Sim, mas olha só, para a gente entender, aqui a gente tem que descobrir, primeiro a gente vai ter que jogar o recurso de ofício, é isso que você está falando, e dentro do recurso de ofício você falar que houve fraude, é isso? Isso. Entendi. Essa é a questão que eu coloco, até porque toda a elaboração do auto. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó, diante dessa sua colocação, e para ser mais, não ter problema quanto a isso, eu vou colher o voto de mérito da relatora, e depois eu colho de novo os votos da decadência e do mérito, porque quem achar que tem que derrubar o recurso de ofício, entender que houve algum tipo de condição para aplicar o 173, vai ter a oportunidade de fazer isso. Pronto, então vamos mudar a mecânica. Eu volto aqui a palavra à doutora Denise, para que ela emita o seu voto, profira seu voto sobre o mérito, doutora Denise. Eu pensei que eu acho que assim vai ficar melhor. Sim, com certeza. Então vamos lá. Eu me permite que eu leia, porque a senhora faz da melhor maneira que a senhora achar melhor, achar conveniente. Então, a senhora pode sempre ler. No mérito, a senhora, de vez em quando, resumir. Sim. No mérito, por entender que a decisão proferida pela instância a qual seguiu o rumo correto, eu adoto a razão da decisão. Inicialmente, é importante relembrar o contexto em que está inserida a questão, isto é, a valoração aduaneira. O Decreto Legislativo 30 de 94 aprovou o Decreto 1355 de 94 e promulgou a ata final que incorporava os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT 94, que contém um acordo sobre implementação do artigo 7º
do Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio de 94, conhecido como Acordo de Valoração Aduaneira. Em síntese, o referido acordo estabelece uma base primeira para a valoração aduaneira, que é o valor da transação, como tal dispõe o artigo 1º do acordo sobre implementação do artigo 2º do Acordo Geral das Tarifas de Comércio de 1994. Com frequência, o primeiro método da valoração aduaneira, ou seja, o valor da transação, é comprovado mediante a fatura comercial, documento que embasa a transação comercial e registra o preço contratado entre o valor entre o exportador e o importador. No entanto, no caso em análise, a fiscalização concluiu que as faturas apresentadas por ocasião dos respectivos despachos aduaneiros não correspondem ao valor real das mercadorias, uma vez que concluiu que a vinculação entre o comprador e o vendedor influenciou no preço. Aqui se faz necessário esclarecer que o litígio em apreço versa exclusivamente sobre mercadorias para as quais não logrou encontrar mercadorias idênticas ou similares, segundo a fiscalização, que declarou o segundo e terceiro métodos e fiscalizado que não apresentou a resposta indicando a existência de mercadorias para aplicação do segundo e terceiro método. Portanto, no contexto da fiscalização, se tratam de mercadorias singulares, para as quais não se tem até o momento da lavratura da autoinfração notícia da existência de mercadorias consideradas idênticas ou similares e passíveis de comparação mais objetiva. De acordo com o relatório fiscal, a fiscalização adotou o ponto de partida para a ação fiscal, uma planilha onde efetua a comparação entre os preços praticados nas operações de importação, valor aduaneiro e os preços parâmetros, objeto da Lei 9.430 de 96, apresentados na declaração de importação, DIPJ ou da escrituração contábil fiscal. Aduz que a referida comparação objetiva realizar testes aproximados e embasados em dados razoavelmente confiáveis e de rápida obtenção. Nesse ponto, é necessário aclarar os conceitos. A matéria relacionada ao preço parâmetro, introduzida pela Lei 9.430, em seus artigos 18 a 24b, dos quais se aproveita que ela transcreve. Como se desprende do texto legal, o preço parâmetro é um conceito próprio e específico vinculado ao mérito do preço da revenda menos o lucro, com vistas a viabilizar eventuais ajustes para a determinação do lucro real e, consequentemente, adequar a base de cálculo dos tributos relacionados ao lucro. A construção do preço parâmetro é realizada com base em preços médios de venda e custos dos bens importados, alíneas 2, inciso 2, do artigo 18 da Lei 9.430. Isto considerando ainda que os preços de venda devem ser aqueles no período em que os produtos foram baixados dos estoques, e levando em conta uma margem de lucro de 20% no caso concreto. Finalmente, o método de cálculo do preço parâmetro deve ser consistente por bem e para todo o ano calendário. Não obstante, o contido no dispositivo legal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil normatizou a matéria por meio da Instrução Normativa 1312/2012. Ali ele transcreve também Como se desprende do contido da instrução normativa, esta veio apenas a trazer clareza na aplicação do preço parâmetro, que deve ser constituído com base em médias ponderadas de preço dentro do ano calendário que o bem foi baixado de estoque. Não menos importante para o caso em apreço é deixar devidamente pontuado que o artigo 1º acima reproduzido deixa claro que a instrução normativa trata única e exclusivamente de matéria para efeitos de legislação do imposto de renda e da contribuição social. E mais, o parágrafo 6º do artigo 12 é taxativo ao estabelecer que, se o preço praticado na aquisição pela pessoa jurídica vinculada, domiciliada no Brasil, for inferior àquele utilizado como parâmetro, nenhum ajuste com efeito tributário poderá ser efetuado. Assim, se observa que a legislação acima trata exclusivamente de preço de transferência, estabelecendo critérios e métodos de cálculos com os fins únicos de permitir a realização de ajuste de impostos sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Não houve intenção direta ou indireta do legislador em fazer qualquer conexão da matéria, preço de transferência, com a matéria de valor aduaneiro, isto é, por motivo simples e evidente, os critérios acima identificados chegaram a um preço lastreado em médias de um ano calendário inteiro, com o fundo no estoque baixado
e numa margem de lucro fixa e legalmente arbitrada para este fim. Já o valor aduaneiro, como se sabe, é um valor de mercadoria importada, conforme definido no acordo de implementação do artigo 7º do AVA. No plano prático, a fiscalização acabou por comparar, face à vinculação entre o exportador e o importador, o valor aduaneiro indicado nas declarações de importação com o preço parâmetro calculado segundo as disposições acima. Isto é, comparou o valor aduaneiro de determinada operação de importação realizada no momento específico com preços médios em bases anuais e deduzidos de uma margem de lucro fixa e legalmente arbitrada para outro fim. Ao fim e ao cabo, comparou o preço parâmetro com o valor aduaneiro para concluir que não poderia aceitar os valores aduaneiros constantes das faturas que instruíram os despachos de declaração de importação. No relatório fiscal, se constata, inclusive, que a fiscalização criou um conceito valores parâmetro, uma espécie de mistura entre o valor aduaneiro e o preço parâmetro. A comparação dos moldes em que realizada é, a ver desse julgador, totalmente equivocada, já que o preço parâmetro, como visto, em nada se equipara ao valor aduaneiro, inexistindo qualquer vinculação na legislação que determine tal comparação, ao invés a expressa orientação normativa de que o preço parâmetro tem destino certo e objetivo em matéria tributária. Nesse sentido, é de se registrar o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 da Instrução Normativa 32703, que ele transcreve. Como dito anteriormente, não há nos autos qualquer indicação para que as mercadorias autuadas existam mercadorias idênticas ou similares, restando considerar impossível a existência de dúvida lastreada nessas duas hipóteses de mercadoria. Nesse sentido, o importador jamais poderia atender o disposto no parágrafo 2º, B e C, do artigo 1º do AVA, já que, segundo o artigo 19 da Instrução Normativa 327, tais valores deverão ser ou já deveriam ter sido ratificados pela autoridade aduaneira. Por outro lado, a dúvida poderia ser fundamentada no próprio preço da revenda das mercadorias importadas, mas não foi. Lastreou a fiscalização, sem dúvida, em preços médios no ano calendário. Evidentemente que também poderia a dúvida ser suscitada em face das faturas paralelas, remessas de divisas, contratos firmados, correspondências eletrônicas comerciais, contabilizações paralelas, enfim, qualquer meio ilícito que pudesse corroborar com a tese que o vínculo existente entre as partes efetuou o preço e acabou por revelar que o valor da transação fosse inaceitável. Nada parecido com isto existe nos autos. Inclusive, a conclusão da ocorrência da hipótese de fraude decorre exclusivamente da adoção de método de valoração diverso do declarado, ou seja, como o método é diverso do declarado e lastreado em premissa equivocada, como se verá adiante, chegou ao valor diverso do inicial declarado. Essa divergência, considerando o volume de operações, caracterizou a fraude no ver da fiscalização. Nenhum outro elemento foi apresentado para ratificar a conclusão. Portanto, o primeiro método de valoração aduaneira, ainda que existente a vinculação entre as partes, não poderia ter sido afastado com base nos motivos e fundamentos apontados na autuação. Embora o explicitado aqui já seja suficiente para afastar a exigência de todo o crédito tributário discutido, se prossegue na análise, posto que ainda que pudesse ser superada a mácula acima registrada, a atuação não poderia prosperar. A fiscalização adotou o método previsto no artigo 5º do AVA, artigo 7º do Acordo Geral de Tarifas do Comércio, método de valor dedutivo. Com vistas a aclarar o tema, a Instrução Normativa 318 e seu anexo único traz algumas normas que balizam a aplicação do método no comentário 15.1. Algumas constatações. Primeiro, é de se registrar que os dispositivos legais que tratam especificamente de valoração aduaneira não fazem qualquer referência ao percentual de lucro, mas sim o montante, quantia certa e não relativa. Segundo o acordo com regras, tratando-se de montante, poderia ser deduzido em qualquer ordem do preço de venda, antes ou após de qualquer outra despesa ajuste. Contudo, ao utilizar o percentual, a ordem que é aplicado pode alterar substancialmente o resultado final, valor aduaneiro.
Assim, considerando a ordem apresentada no dispositivo legal, a dedução percentual não poderia ser realizada após a dedução de todas as demais despesas, porque esta não é a lógica da norma, nem a construção do preço de venda usualmente utilizado no mercado. Ele citou alguns trechos nesse sentido. A aplicação de um percentual sobre o preço de venda após deduzir todas as despesas incidentes na nacionalização e posterior revenda no mercado interno acaba por calcular um valor aduaneiro diverso daquele que seria o correto de acordo com as normas previstas no método dedutivo do acordo de implementação do artigo 7º do Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Terceira constatação, a coleta de informações sobre os montantes usuais de lucro deve ser feita, a princípio, como o próprio importador-vendedor, item 10 acima. Nesse sentido, é de se registrar que, embora a fiscalização tenha aceito todas as informações contábeis fornecidas pelo importador-vendedor relacionadas às variáveis que compõem o método do valor dedutivo, não assentou os percentuais valores por eles contabilizados a título de margem de lucro. O estranho dessa lógica é aceitar o preço de venda contabilizado e as despesas conexas. A matemática contábil implica em lucro ou prejuízo, restando um tanto quanto contrária a tal lógica aceitar parcialmente as informações. Rejeitada a informação do importador, a fiscalização buscou junto a terceiros, mas não obteve êxito. Então aplicou, no caso concreto, o percentual do lucro definido para determinação do custo de bens, serviços ou direitos adquiridos no exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CLL, nos termos da Instrução Normativa 1312/2012, como já visto, trata de outra matéria. A fiscalização informa ter intimado o concorrente, direto da autuada, a indicar margem de lucros médias anuais, mas o concorrente informou ter tido prejuízos no período. Inexistindo confiabilidade nas informações contábeis da interessada, não me parece ser o caso, já que foi acatada todas as demais informações, impossibilitada a coleta dos montantes usuais a título de lucro, junto a interessado ou terceiros, ausente no regulamento de valoração aduaneira qualquer referência aplicável ao caso concreto. A resposta é simples, impossível de implicar o método dedutivo no caso concreto. Prossegue-se o rito previsto no acordo de implementação do artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, aplicando-se o método seguinte. Ao suprir a ausência de dados relacionados ao usual de lucros com a aplicação de percentual fixo estabelecido em regramento destinado à matéria diversa, a fiscalização acabou por macular irremediavelmente a aplicação do método dedutivo. Assim, ainda que pudesse ser superada a ausência de fundamentos sólidos para a desqualificação do método da transação, o que não é o entendimento desse julgador, o método de valoração efetivamente aplicado para as mercadorias foi diverso daquele previsto no valor aduaneiro nos termos do método dedutivo inserido no acordo sobre implementação do artigo 7º do Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Assim, considerando a perda parcial do direito de exigir o crédito tributário à vista de inexistência de provas de preço declarado tenha sido divergente do efetivamente praticado, e mesmo existindo vinculação entre as partes, à vista da falta de previsão legal que autorize a utilização de método dedutivo com lastro em norma destinada a disciplinar o imposto sobre a renda e a Constituição Social sobre o lucro líquido, é de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes ao caso concreto, voto no sentido de julgar procedente a impugnação, cancelando o crédito tributário. Nesse sentido, eu conheço o recurso voluntário e nego o provimento ao mesmo. É como eu voto, presidente. É recurso de ofício, né? Eu tô... Desculpa, recurso de ofício. Ok. Doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Ok, doutor Walker Araújo.
Só perguntar um negócio, o valor aqui, ele é superior a 36 milhões? Eu coloquei lá, até para evitar qualquer... Eu coloquei no segundo parágrafo aqui, que as contribuições, os impostos e as contribuições e a multa isolada lançados somam 32 milhões. É inferior a 36 milhões declarados pela portaria. Tá, eu não fiz o cálculo, só estava perguntando porque acho que você já deveria ter feito. Qual a relatora? Ok, doutor Jorge. Presidente, me permite alguma rápida consideração totalmente analítica para um complemento mais embasado. Eu digo o seguinte, que o voto é muito bom. Estou esclarecendo. A legislação é bem rígida quanto à aplicação dos métodos aduaneiros, como bem assinado a relatora. Você tem que aplicar um método conforme a legislação. E, pelo que se depreende aqui, a lei define especificamente o que vem ser um método que foi aplicado e, no meu entender, não correspondeu àquilo que a fiscalização procedeu. Portanto, eu voto com a relatora. Ok, doutor Jorge. Doutor Zé Renato. A relatora, presidente. Doutora Larissa. Com a relatora, tem só uma questãozinha que eu gostaria de Denise, que me esclarecesse. Em relação à legislação que se aplicou na decadência, porque eu estava pesquisando aqui, enfim. Você disse que você usou o CTN para tributos, foi isso? Só para... Isso mesmo, eu usei o 150 parágrafo 4º, porque eu entendi que ali não existia fraude. Não restou comprovada a fraude. Eu fiz um texto ali, mas eu tive de ler, porque vi tudo do horário, e todos mundo cansados, né? Sim, desculpa, só um minutinho aqui. É porque... Tá. Esse aqui é homologação. A gente não tem lançamento por homologação numa declaração aduaneira. É outro, então não se pode aplicar. Quando se trata de tributo aduaneiro, eu utilizo todo o decreto-lei 3766. Eu utilizo o artigo 138 e 139. Como eu entendo que deve ser aferida a decadência mesmo, tributos de importação, enfim, no final do resultado não vai afetar nada. Eu concordo com todas as conclusões, concordo com tudo que o colega Jorge falou, enfim, mas eu só não concordo com o fundamento, a base legal que você está utilizando. Então, talvez por isso eu vou colocar, presidente, Larissa, na verdade, eu usei os dois fundamentos, né? Porque a DRJ fez assim. Eu estou usando o 138 e o 139 do Decreto-Lei 3766. Ok. Então tá. Concordo integralmente com você. Porque você falou CTN, não é CTN. Mas no caso a DRJ usou, né, como fundamentação CTN. E porque existe alguma especificidade do aduaneiro, que é a seguinte, aqui como já foi pago uma parte do tributo no dia do registro da declaração de importação, se coubesse essa autuação, seria uma diferença de tributos, você contaria da data do registro da DI. A decadência começaria a contar do dia de registro da DI, não é do dia seguinte, né? É outro critério. Só isso, mas enfim, se você está adotando 138 e 139, eu acompanho integralmente a relatora. Ok, obrigado, doutora Larissa, pelas considerações. Doutor Rafael. Acompanho a relatora, presidente. Bom, eu também acompanho a relatora. Deixa eu só pegar aqui o número do processo. 322. Também acompanho a relatora, então, de tal forma que foi negado o provimento
ao recurso de ofício, ok? E esse processo 322 não, ele não é repetitivo, não. Doutor, então, negar o provimento por unanimidade ao recurso de ofício. Temos do voto da relatora. Você ficou com alguma dúvida? Não. Botar o áudio. Desculpa. Tá compreendido perfeitamente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Agradeço em nome do colegiado e tenham uma boa tarde. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora vamos fazer o Vinícius trabalhar. 323, Vinícius. É o item 323, Hellman, final 2012-01, que servirá de base como paradigma do 324 ao 357. O senhor está com a palavra, doutor. Ok. (2012-01), né? Isso, esse processo eles têm. Vamos lá. O presente processo versa sobre auto-infração lavrada para a constituição de multa previsto no artigo 107, inciso 4, a linha E, decreto 3766, em virtude de prestação extemporânea de informações relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar sob a responsabilidade da agência marítima. Então, aí ele apresentou manifestação de conformidade, a DRJ negou provimento e no recurso voluntário ele sustenta em síntese ocorrência de preclusão para a constituição da multa, ausência de responsabilidade do agente de carga, devido cumprimento da obrigação acessória, ocorrência de denúncia espontânea e ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa. O recurso voluntário é tempestivo, mas deve ser reconhecido apenas parcialmente, como será demonstrado. Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo sustenta a ausência de responsabilidade do agente de cargas no que tange a multa aplicada. Aduz em síntese que não se pode admitir aquela argumentação toda sobre falta de responsabilidade do agente de cargas. Confrontando a impugnação e o recurso voluntário, constata-se que apenas em sede de recurso voluntário o sujeito passivo suscita tal matéria, acabando assim por inovar em sua defesa. Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre preclusão, questão da preclusão, eu cito aí, e, diante do exposto, não deve conhecer dos argumentos inovadores da recorrente quanto à ausência de responsabilidade do agente de cargas. De semelhante modo, não devem ser conhecidas, pois não trazidas em sede de impugnação, as matérias atinentes a supostas violações pela aplicação da multa contestada de princípios constitucionais e legais diversos, entre os quais segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. De todo modo, ainda que considerássemos as referidas matérias não preclusas, não assistiria a razão recorrente. Vejamos. Aí a questão do agente de cargas, trago aí toda... aí, depois dos princípios, proporcionalidade, razoabilidade, não confisco, também falo da questão da súmula CARF, que não, infelizmente a gente não pode aplicar, ou felizmente, aqui afastar uma regra, um comando legal, uma regra em nome de princípios, porque isso aí seria de certo modo, uma intervenção indireta nossa, e como Poder Judiciário, e isso a súmula CARF número 2 nos veda essa competência. Aí eu passo a tratar depois, então assim, diante do exposto, voto por não conhecer das matérias acima enunciadas, responsabilidade do agente de cargas e violação a princípios. De repente, alguém pode dizer aí que responsabilidade do agente de cargas seja algo dentro
questão de legitimidade passiva, não sei o quê, e reconhecer de ofício também é possível esse posicionamento. Mas aqui eu estou adotando como uma matéria não conhecível de ofício. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou deixando o senhor botar. Porque sumiu todo mundo aqui. Ah, tá. Porque minha internet, eu não estou vendo ninguém. Não vamos lá, ninguém? então, com relação à preclusão. Não. Mas tá beleza. Com relação à preclusão para a constituição definitiva da multa, a recorrente afirma que, em face do princípio da segurança jurídica e na observância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei 11.457, acarreta a permissão do direito de administração pública constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento, sustenta demais que, pela aplicação do 173, parágrafo único do CTN, teria ocorrido a permissão para a constituição definitiva do crédito tributário, uma vez que, transcorrido mais de 5 anos da ciência do auto de infração sem a conclusão definitiva do presente processo. Assinale-se, antes de tudo, que a recorrente não trouxe tais alegações de perempção ou preclusão, segundo suas próprias palavras, em sua impugnação perante a primeira instância. Não obstante, considera que decadência e prescrição constituem matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas ex officio, artigo 487 do CPC. No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da multa imposta ou no dizer da recorrente perempção ou preclusão para a constituição do crédito, uma vez que o caso concreto versa sobre crédito tributário devidamente constituído, cuja exigibilidade está suspensa em razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo administrativo. Essa é precisamente uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito por força do artigo 151.3 do CTN. O raciocínio é bastante simples. A impugnação do sujeito passivo instaura o processo administrativo fiscal e causa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, de maneira que este não pode ser cobrado, ou seja, exigido, não existindo razão para o transcurso do prazo para sua cobrança. Não há que se falar, portanto, em prescrição. No tocante à prescrição intercorrente, que isso aqui é uma forma de também alegar a prescrição intercorrente, é de se lembrar que referido instituto não é aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o CARF, tendo sido exarada a súmula 11, a súmula número 11, não se aplica a prescrição. Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória. Assim, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há que se falar em prescrição, pois o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa, nem em prescrição intercorrente em face da norma prescrita na súmula CARF número 11. Observe-se que a referida súmula compreende todos os tipos de processo administrativo fiscal, não havendo qualquer distinção no que concerne à matéria tratada, se de cunho aduaneiro ou tributário. Na leitura dos precedentes que animaram a súmula, depreende-se que a motivação para que não se dê a prescrição é a suspensão da exigibilidade do crédito contestado com a instauração do processo administrativo fiscal, situação comum a processos de natureza tributária e aduaneira, ambos regidos pelo decreto 7235, compreendidos naquilo que o CARF desde sempre tem entendido como processo administrativo fiscal. Nesse ponto, afastar a aplicação da súmula 11 para processos administrativos de natureza aduaneira exigiria a difícil empreitada de, número 1, afastar a expressa dicção da súmula, e, número 2, demonstrar nos diversos julgados que permearam a edição da súmula e que se seguiram a ela que a noção de processo administrativo fiscal encampado pela súmula não abrange processo de natureza aduaneira. Qualquer esforço de interpretação da referida súmula passa pelo entendimento daquilo que a instituição CARF concebia como processo administrativo fiscal à época em que foi proferida a súmula, sob pena de violação da súmula por interpretação criativa. No tocante à aplicação do... teria mais coisa para dizer disso aí, tá? Novas interpretações que estão sendo dadas aí, eu acho que são, por mais engenhosas que sejam, são bastante pueris, porque elas não se atentam para a simples pergunta: o que o CARF queria dizer quando ele pega as súmulas dos conselhos antigos e edita a súmula nova e fala assim, processo administrativo fiscal. Será que o CARF tinha toda essa coisinha na cabeça de, isso aqui é processo aduaneiro,
isso é uma teoria nova, que não estava na cabeça do CARF, tanto que nunca houve dúvida de como aplicar essa súmula. Então, assim, não quis prolongar isso aí, porque para mim isso é o beabá de qualquer interpretação. A súmula em si é uma norma geral. O que a súmula diz? Não se aplica processo administrativo fiscal e prescrição intercorrente. Aí você pergunta, o que o CARF quer dizer? Processo administrativo fiscal. Aí vai voltar no tempo, vai ver que ele nunca aplicou diferente processo administrativo fiscal aduaneiro, e nunca julgou o processo aduaneiro como algo estranho ao processo administrativo fiscal, certo? Ainda que seja por remissão legal, na cabeça do CARF, quando usa essa expressão processo administrativo fiscal, ela quer abranger, inclusive, este aduaneiro que é por remissão legal, né? E tanto que nunca julgou diferente disso. Então, eu não entro em maiores detalhes sobre isso. Se preciso, a gente pode até entrar e discutir. No tocante à aplicação do artigo 24 da Lei 11.457, que prescreve o prazo de 360 dias a contar do protocolo e tal, isso aí a gente já julgou, eu nem vou. Esse prazo aí, na verdade, é para que se julgue e tal. Então, não perca tempo, senão a gente está bem atrasado. O 173, parágrafo único, também não se aplica ao caso, porque lá é Constituição do Crédito Tributário, isso aqui não é, o crédito já está constituído. Então, eu afasto esse primeiro argumento. Denúncia espontânea também, súmula 126, que mais? Cumprimento da obrigação reclamada. E aqui eu mostro que não houve cumprimento, eu reproduzo basicamente os autos, porque aí você vai lá na compulsão dos autos, as folhas 14 a 26, em especial os extratos de escala de conhecimentos, observa-se que houve a desconsolidação extemporânea, atinente ao conhecimento eletrônico genérico 130.905, 089.390.180, trazendo de forma intempestiva as informações do conhecimento eletrônico agregado, HBL, final aí 936, como se observa nos extratos as folhas. Então, como se vê diversamente do que sustenta a recorrente, resta evidente nos autos que a prestação de informação atinente ao MBL 180 se deu de forma intempestiva, razão pela qual a multa aplicada deve ser mantida em face da ocorrência, no caso concreto, da hipótese prevista na linha E, no inciso 4, do artigo 107 do Decreto-Lei e tal, consistente na falta de prestação de informação no prazo e forma não ativamente previsto pela RFB sobre veículo e cargas transportadas. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida por afastar as preliminares suscitadas e no mérito por dar parcial provimento ao recurso voluntário. Como voto? Ok, doutor, eu vou passar direto para o doutor Walker Araújo. Eu não entendi. Parcial provimento. Vai negar provimento? Eu não entendi o parcial. Eu ia perguntar isso. O que é parcial, Gui? Desculpa. O final está errado. Né? Eu ia perguntar se tinha dois conhecimentos de transporte. Tem ou não? Oi? São dois conhecimentos de transporte ou não? Ou é um só? É porque tem dois números de MBL aqui, né? Não, deixa eu só explicar. Um é o que foi um é o master. Outro é o agregado, né? Outro é agregado. Mas é só um que a gente está julgando, né? Talvez o parcial poderia ser que um e outro não, né? Esse house foi prazo inferior às 48 horas. Negar provimento. É só isso que está errado. Para negar provimento, tá bom, beleza, perfeito. Lá em cima também, viu, Vinícius? Lá no... Você botou dar provimento lá no acórdão. Oi? Foi. No acórdão depois a gente muda quando vier a... Beleza. Ok, então vamos ao... Obrigado pela lembrança. Doutor Walker, como é que o senhor vota? Então, essa matéria aqui, como bem falou o Vinícius, de legitimidade aqui, porque, querendo ou não, é um pedido de legitimidade aqui dele, né? Quando ele trata aqui. E a gente tem conhecido isso daí como matéria de ordem pública. Eu acho que, assim,
Porque a gente tem conhecido aqui, Vinícius, a questão de... É que ele fala de responsabilidade, né, do agente de cargas. É isso. É uma espécie, né? É uma espécie de legitimidade que a gente tem conhecido. Então, aqui eu aprendi a divergência para conhecer dessa matéria e negar, porque a gente já votou nesse sentido já, né? Já votamos já algumas vezes. Não sei se o Vinícius... Eu altero isso aí. Eu realmente fiquei na dúvida na hora porque eu acho que se isso seria estrito senso e legitimidade. Mas ok. Não vai alterar, porque a gente tem conhecido, então... Vocês estão me ouvindo? Então, sim, eu só quero ver como o Vinícius vai... O Vinícius travou. Vinícius. Eu estou travado, gente? Não, agora voltou. Voltou. Como é que o senhor vai fazer, então? Eu altero isso aí, porque... Mas fica... Eu tiro isso do não conhecimento e coloco... Como eu já trouxe o voto já aí, né? Disso, inclusive... eu trato da matéria em si, né? Eu falo, ainda que não tivesse precurso, então assim, eu só tiro, só altero, ok? Ok, então o senhor... Tá com tempo, né? Então não tem não conhecimento, conhece tudo. Oi? Então aí não tem não conhecimento. Não é isso? Vinícius travou agora. Me parece tem das matérias. Tem do... Tem da proporcionalidade, falta de proporcionalidade da multa. Então tá. O senhor não conhece dessa parte, tá bom. Conhecer parcial mesmo. Ok. Então vamos lá. Tem não conhecimento. Tem. Doutor Walker. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá picando só um pouco sua voz, mas tudo bem. Ele saiu. O relator saiu. Não tem problema, pode continuar votando, mesmo sem o relator aqui. A não ser que você tenha dúvida que queira resolver com ele. Não. Eu só ia falar que o relator ele põe embaixo lá no dispositivo dele a conclusão errada para ver se a gente está prestando atenção. Tá. Então tá. Estamos prestando atenção. Com essas alterações aqui, eu vou acompanhar o relator, ressaltando que ele está com tempo de fazer voto, né? Então, que ele não conhece a matéria, mas mesmo assim ele vai lá e fala. E ainda consegue pedalar 300 km por dia, né? Esse é um Ironman, né? O relator. Ok. Doutor Jorge. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá muito ruim. Indo, voltando, mas estamos. Tem que dar uns 2 minutos aí para eu reiniciar a internet, eu acho. Porque tá muito ruim. Então, assim, tem não conhecimento, tá, Gilson? A gente já entendeu. Tem não conhecimento. Beleza. Doutor... Ok. Eu sou no doutor Jorge. Eu tenho votado com o relator. Tá. Doutor Zé Renato. Relator. Doutora Laís. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, peraí. Então, por unanimidade de votos, não conhecer de parte do recurso, na parte conhecida, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguída. Tem preliminar? Tem, né? Tem, porque a gente aceitou a legitimidade nisso. E no mérito, por unanimidade de votos, inventar em negar provimento ao recurso nos termos. Esse mesmo resultado estarei copiando para os demais. Enquanto isso, ele deu uma saidinha. Enquanto eu copio para os demais aqui. Que vai até o item 320. Não, 320 não. Até o item 357, é isso? Deixa eu ver. Não. Não, é isso mesmo, 357, tá certo.
É o Helma? É. Não, o Helma vai até o 359... Não, estou falando do repetitivo. Ah, o repetitivo. Ele vai até o 357. 357, isso mesmo. Vinícius já voltou? Não. Que a gente tenta matar o resto deles. Se for tudo igual, é só copiar. Se não, vamos lá, vamos à luta de novo. Meu santo Deus. Tá voltando. Mas eu tô cansado já. Todos nós estamos. Mas hoje o dia promete ser longo, hein? Quero avisar só que as pedaladas vão estar um pouco comprometidas hoje, hein? Eu não pedalo à noite, não pedalo esses dias, então. Eu pedalo correndo atrás da minha filha aqui só. E a minha filha, ela aprendeu a entrar aqui no quarto, né, na hora que eu tô trabalhando, né? E ela vem toda hora, vem bater na porta. Às vezes eu tô aqui, tá, pá. Aí ela dando tapa na porta pra entrar. Isso já tá faceira, viu? Legal. Daqui a pouco ela abre. Porque ela não consegue pegar a maçaneta ainda, porque daqui a pouco... Aí, Vinícius, vamos que a gente está atrasado. O Vinícius voltou, mas não voltou, né? Vinícius voltou, mas não voltou. Saiu de novo. Voltou. E agora aqui o Jorge também sumiu. Se a gente conseguir matar esses Helmans todos aqui, ó, a gente mata a parte da tarde. Aí a gente vai voltar para a parte da manhã. Eu quero fazer exatamente o teu aqui, Walker. Vocês me ouvem? Agora sim. Diga uma coisa, Vinícius. Estamos ouvindo. Você está congelado, mas a gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Mas não estou lhe... Agora não estou mais, não. Em que lugar, em que voto a gente? Oi? Aí você tá agora. Tá, ok. Pode falar. Tá, a gente já votou, já acabou a votação sobre aquilo. Oi? Nós já acabamos. Então a gente está agora no... Agora a gente vai entrar no 358, que é o 2013-78. Mas tá ruim, Vinícius. Tu vai ter que entrar no celular ou alguma coisa. Dá uma pausa de 5 minutos, Gil. Tá bom, então vou dar um intervalo agora. Dá uma pausa. Tá, vou dar um intervalo agora. Dá um intervalo que eu vou reiniciar. Tá, são 14h31, voltamos 14h45. Ok.